TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 23 de julho. E você vai ver a seguir. Polícia prende acusado de roubar posto de gasolina na Estrada Mineira, em Petrópolis. Prefeito Rubens Bom Tempo pode ser multado em R$200 mil caso não cumpra prazos dos serviços pós-tragédia estipulados pela Justiça. Incêndio criminoso atinge abrigo beneficente Sopão, em Teresópolis. Estado do Rio tem tendência de queda nos indicadores da Covid-19. Após 2 semanas de fiscalização, 122 postos de combustíveis foram autuados. Sul-paraibanos terão 50% de desconto nas graduações da Faculdade de Valença. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Na manhã da última quinta-feira, policiais civis e militares prenderam um dos homens acusados de assaltar um posto de gasolina na Estrada Mineira, em Petrópolis, na última segunda-feira. Durante o assalto, um dos frentistas foi atingido de raspão com um tiro no rosto. Poucos dias após o roubo ao posto de combustível em Correias, policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis, em ação conjunta com a Polícia Civil, prenderam um dos acusados do crime. Ele foi detido na região do Castelo São Manuel, também em Correias, na manhã desta quinta-feira. Durante o crime, o frentista Fernando Carlos Lima Lopes ficou ferido. A filha do frentista que ficou ferido falou com a gente por telefone. De acordo com ela, Fernando está estável e consciente. No momento, a vítima está internada na UTI do Hospital Santa Teresa, aguardando por exames para verificar se vai ser necessário passar por cirurgia. Fernando foi atingido pelo criminoso com uma espécie de coronhada e a arma disparou. A agressão o deixou com várias fraturas no rosto. Imagens das câmeras de segurança registraram um momento em que um dos criminosos confronta o frentista, enquanto o outro deixa o local com a moto. Em seguida, o acusado agride o funcionário e ocorre o disparo. O outro frentista corre para os fundos do estabelecimento enquanto é ameaçado pelo assaltante. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, tendo em vista que o segundo envolvido no crime continua foragido. Nesta sexta-feira, familiares do frentista informaram que ele já foi transferido para um quarto no Hospital Santa Teresa e não vai precisar passar por cirurgias. Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde apontou que em 92 municípios do estado, os indicadores precoces da Covid-19 apresentam tendência de queda no estado do Rio de Janeiro. O panorama semanal Covid-19 do estado do Rio de Janeiro, divulgado na última sexta-feira, analisou dados registrados na semana de 4 a 10 de julho nos 92 municípios fluminenses. O resultado mostra que há tendência de queda nos números precoces da Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os atendimentos a casos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento da rede estadual, UPAs, caíram 19% em relação à semana anterior. Na semana de 27 de junho a 3 de julho, a média diária de atendimentos foi de 603, sendo 347 de adultos. Já na semana de 4 a 10 de julho, a média diária foi de 489 atendimentos, sendo 275 de adultos. Porque o vírus está aí, né? Ainda não terminou o vírus. A pandemia ainda não acabou. Embora muita gente pense que acabou, não acabou. Apesar do estado ter previsão de queda, em Petrópolis os números dobraram do dia 18 para o dia 20 de julho. O número de internações na UTI era 3 e agora são 7. O número em análise eram 3 e agora são 33. O número de óbito permanece em 9, mas 4 ainda estão em análise. As taxas de positividade de antígeno e RT-PCR, que permite identificar a presença do material genético do vírus em amostras de secreção respiratória, mantém a tendência de redução já observada anteriormente. Na última semana, foram realizados cerca de 9 mil testes por dia, sendo a positividade de 21%.
Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 840 exames por dia, com positividade de 18%. Na semana de 27 de junho a 3 de julho, a positividade dos testes de antígeno estavam em 27% e as dos exames de RT-PCR em 32%. Em Petrópolis, a determinação do uso de máscaras continua e a população procura manter também os protocolos de higiene. Mesmo com a vacina ainda existe, né, esse risco. Então, nos locais fechados, nos ônibus, eu acho que é muito importante colocar a máscara assim. De extrema importância, né? A pandemia está aí ainda. Eu uso no ônibus, lugar fechado também eu uso. Uma nova decisão do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Cível de Petrópolis, determina multa para os responsáveis por diferentes órgãos municipais e estaduais, caso os prazos de finalização dos serviços pós-tragédia não sejam cumpridos em Petrópolis. Entre eles está o prefeito Rubens Bontempo, que pode ser multado em R$200 mil. As multas definidas em decisão publicada pelo titular da 4ª Vara Cível, juiz Jorge Luiz Martins, citam a limpeza de bueiros e galerias, desassoreamento dos rios e a conclusão de execução do Plano de Redução de Riscos de Desastres. Também são citados o fortalecimento dos programas de coleta seletiva e educação ambiental. As multas são direcionadas ao prefeito Rubens Bontempo, à Prefeitura de Petrópolis e ao presidente da CONDEP, Leonardo França. Na nova determinação, o juiz pontua informações colhidas em visitas realizadas na Rua do Túnel e nos leitos dos rios Palatino e Quitandinha. Todos os compromissos foram firmados durante uma audiência judicial em março para tratar das chuvas que atingiram a cidade. Na ocasião, foram definidos alguns prazos que ainda não foram cumpridos e agora foram reforçados pelo juiz da 4ª Vara Cível. Em caso de descumprimento, o prefeito Rubens Bontempo deve pagar multa de R$200 mil e o presidente da CONDEP, Leonardo França, uma multa de R$60 mil. As multas direcionadas à prefeitura somam R$400 mil. Além dos órgãos municipais, também foram determinadas multas em desfavor de órgãos estaduais. Foram citados o governador Cláudio Castro, Thiago Pampulha Gonçalves, secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, e Felipe Campelo Costa Bronde da Silva, presidente do INEA. Cada um deles também pode levar multa de R$200 mil em casos de descumprimento dos serviços assumidos. Para Rogério Bronde, titular da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, a multa automática foi determinada em R$80 mil. As determinações para o Estado estão todas relacionadas a obras estruturais. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para que o município diga o que vai ser feito a partir de agora, mas não tivemos retorno. Já o governo do estado informou que já está ciente da decisão judicial e está tomando as providências necessárias e possíveis para atender às necessidades da região afetada pela tragédia. Pelo menos 577 postos de combustíveis foram vistoriados pelo Procon-RJ após a redução na alíquota do ICMS. 122 estabelecimentos foram autuados por irregularidades. Após a redução no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, o Procon-RJ mantém as fiscalizações nos postos de combustíveis. Pelo menos 577 estabelecimentos foram vistoriados em 2 semanas. O PROCON continua realizando o levantamento dos preços de etanol e gasolina em todo o estado, verificando as denúncias dos consumidores e a exposição dos preços conforme o Decreto Federal 11.121, que determina a divulgação dos preços do dia 22 de junho e o atual para o consumidor identificar de forma transparente e detalhada a redução. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a média do preço da gasolina na bomba é de R$ 6,06. Já o etanol, o custo médio por litro é de R$ 5,00. Na última quarta-feira, a Petrobras anunciou a redução no valor da gasolina em 20 centavos, caindo para R$ 3,86 para as distribuidoras. Essa é a primeira vez que há uma diminuição do custo desde dezembro do ano passado. Além da capital fluminense, as cidades de Três Rios, São Gonçalo, Petrópolis e outros 41 municípios foram vistoriados. Nestas 2 semanas de operações, 122 autuações foram aplicadas por irregularidades. Dentre as irregularidades encontradas pelos agentes de fiscalização estão o preço fora da expectativa após a redução do imposto, comercialização de gasolina com qualidade duvidosa e produtos fora de validade. 168 postos de combustíveis receberam orientação para a divulgação dos valores antes e depois da nova tributação sobre a gasolina.
Um incêndio criminoso atingiu parte do abrigo beneficente Sopão, em Teresópolis, no último fim de semana. O local acolhe pessoas em situação de rua durante o inverno, oferecendo dormitório e refeições. O acusado de cometer o crime foi preso no dia seguinte. O incêndio que atingiu o abrigo Sopão, que fica na rua Tenente Luiz Meireles, em Teresópolis, começou por volta das 10h30 da noite do último sábado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, que atingiu o depósito de reciclagem. As investigações da polícia apontaram que o incêndio foi criminoso e, neste domingo, Douglas Pereira de Souza, de 23 anos, foi preso, acusado de atear fogo no imóvel. Ele fazia parte do grupo que usava o local para reciclagem. Douglas foi preso próximo à rodoviária após ser visto ameaçando outros moradores do abrigo. Abordado por agentes da Guarda Municipal e policiais militares, ele confessou o crime e foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia. O crime pode gerar pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Segundo a Prefeitura de Teresópolis, ao todo 12 pessoas estavam abrigadas no Sopão e hoje estão instaladas no alojamento do ginásio poliesportivo Pedrão. O almoço e o lanche da tarde vão ser servidos aos 12 abrigados pela equipe técnica do Sopão, que são beneficiados do programa Operação Trabalho. E essas refeições vão ser produzidas e servidas nas instalações do Café Popular. A Defesa Civil esteve no local fazendo vistorias e, apesar dos danos, a estrutura não está com risco de desabamento. Nesta semana, a Prefeitura de Paraíba do Sul assinou um convênio com a Universidade de Valença que garante 50% de desconto para todos os sul-paraibanos que queiram estudar na faculdade. Ao todo, a Universidade de Valença conta com 9 cursos de graduação presenciais, 8 cursos semipresenciais e 25 de ensino à distância. E a bolsa será válida para todos estes cursos, com exceção da graduação em medicina. Outro ponto interessante do convênio é que os alunos de Paraíba do Sul vão poder atuar nas redes municipais quando for necessário realizar o estágio obrigatório. O candidato sul-paraibano aprovado e classificado no vestibular da Unifaá deve procurar a Prefeitura de Paraíba do Sul através da Secretaria de Administração para obter sua carta de anuência, que confirmará sua residência na cidade. Os trâmites seguintes ficarão a cargo da universidade. O desconto já é válido para o segundo semestre de 2022 e todos os valores de cada curso estão listados no nosso site tvc16.com. E você vai ver depois do intervalo. Câmara dos Vereadores realiza audiência para tratar sobre o transporte público em Petrópolis. Medicamentos básicos ainda estão em falta nas farmácias do estado do Rio de Janeiro. Região serrana do estado do Rio registra risco muito alto para incêndios florestais. Procon inicia renegociação de dívidas para a população. Mais uma campanha de adoção de cães vai ser realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Nova Friburgo. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Na última terça-feira, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública para debater sobre a precariedade do serviço de transporte público prestado em Petrópolis. Os problemas com o transporte público em Petrópolis são inúmeros. Além de atrasos e quebras constantes, os usuários utilizam diariamente ônibus sucateados e sujos, além de precisarem arcar com novos aumentos na tarifa.
Durante uma audiência pública nesta terça-feira, foi questionado ao presidente da CPTrans e também ao Cetranspetro, que não tinha representantes presentes, quais seriam os motivos para a frota ainda não ter sido retomada em sua totalidade. No início do mês de julho, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido do Sindicato das Empresas de Ônibus de suspender a decisão que determina a retomada de 100% da frota de ônibus em Petrópolis. A decisão de retomar com a operação completa das linhas de ônibus foi publicada pelo juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil. Mesmo com essa decisão do Tribunal de Justiça, até hoje a frota segue reduzida. As empresas entraram com um recurso alegando que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes permitiu que a frota fosse reduzida em 10% em 2021, quando 35 ônibus foram vendidos pelas empresas. O sindicato destaca que as multas impostas na decisão, em caso de descumprimento da ordem judicial, poderiam gerar danos às empresas. O governo efetuou um pagamento de 1.800.000 aproximadamente, isso em fevereiro, e nós determinamos e solicitamos que a companhia retornasse com 100% da sua frota de ônibus, haja vista que se tinha restabelecido as atividades econômicas, sociais, culturais, educacionais, comerciais e industriais da cidade, isso antes das chuvas, início de fevereiro, né? Depois você teve o problema das chuvas, eles ficaram alegando esse tipo de dificuldade. O poder concedente e a CPTrans, na verdade, o poder concedente, que quem solicitou isso, nós informamos ao poder concedente como órgão fiscalizador, e o poder concedente entrou na justiça, se eu não me engano, em março ou abril, solicitando o retorno de 100% da frota, alegando exatamente as condições das atividades na cidade que tinham voltado como um todo. Na audiência realizada pela 4ª Vara Civil, ficou determinado que a CPTrans é a responsável por fiscalizar o trabalho destas empresas, realizando relatórios diários, informando o número de ônibus que circulam na cidade. A decisão da 4ª Vara Civil determina multa automática de mais de R$ 367 mil e diária de R$ 80 mil ao Cetranspetro. A empresa infratora paga R$ 100 mil de multa caso a decisão não seja cumprida. As empresas não estão, conforme o nosso relatório, cumprindo 100% da frota. De fato, elas não estão. Uma companhia começou a cumprir nesse final de semana, foi a Cidade das Hortênsias. O papel da companhia, o papel da prefeitura para cobrar, para solicitar o retorno da frota, está sendo feito. O sindicato tem as desculpas deles. Agora, a minha pergunta é, por que o sindicato não está aqui? Também nesta terça-feira, representantes da União das Lideranças Comunitárias de Petrópolis manifestaram no terminal rodoviário de Itaipava, exigindo o retorno de 100% da frota dos coletivos comuns e da linha executiva para que todos os horários que atendem Itaipava, Pedro do Rio, Rio Bonito, Posse, Cuiabá, entre outras regiões, voltem à normalidade. O povo precisa de ter direitos, porque nós só temos dever. Cadê nosso direito? Né? Nosso direito de ir e vir, de andar num transporte que seja útil para a gente, horário, é tanta coisa que a gente tem que reivindicar que às vezes você fica até perdida de tanta coisa que precisa ser reivindicada. No último fim de semana, os municípios de Petrópolis e Nova Friburgo registraram incêndios florestais e o tempo seco tem preocupado as autoridades. No inverno, o clima seco, a estiagem e a falta de umidade no solo favorecem a propagação de queimadas. Nesta segunda-feira, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais divulgou que a região serrana do estado do Rio de Janeiro está registrando desde o fim de semana risco muito alto para incêndios. Eu preocupo porque está prejudicando o meio ambiente, né? A fauna, a flora, tudo isso sofre um prejuízo muito grande, inclusive para a economia, né? Perigoso, né? Ainda mais seco o tempo, né? Mas a gente tem que falar a verdade, não tem visto nada. Isso é preocupante, né? A gente não sabe muito o que fazer com isso, porque incêndio, assim, é complicado. Quando você vê, já tá pegando fogo e aí é uma correria danada. Assim como aconteceu com as chuvas, que todo mundo não sabia o que fazer, acho que com incêndio também é a mesma sensação, né? No último fim de semana, um incêndio florestal atingiu o Parque de Três Picos, no bairro Cascatinha, em Nova Friburgo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 10h30 da noite de domingo e foi encerrado 00:40 de segunda-feira. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.
Petrópolis também registrou incêndios florestais. Durante a tarde de domingo, na localidade do Quissamã, nas imagens feitas pelos moradores, é possível ver a proporção da destruição causada pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, na localidade conhecida como Provisória, também houve o registro de ocorrência de um incêndio. As equipes de resgate demoraram cerca de 4 horas para conter as chamas. O Procon-RJ deu início esta semana ao mutirão de renegociação 2022. Os atendimentos vão ser realizados presencialmente na sede do órgão até o dia 5 de agosto. Contas de luz, água, internet e cartões de crédito. Em muitos casos, o orçamento do brasileiro não é o suficiente e as dívidas se acumulam. No entanto, o Procon-RJ deu início ao mutirão de renegociação, que vai se estender até o dia 5 de agosto. E teve gente que já aproveitou para ficar com as contas em dia. A expectativa é de sair daqui com um acordo para começar a eliminar essa dívida. A ação vai acontecer na sede do Procon, localizada na Avenida Rio Branco, número 25, no 5º andar. Para realizar a renegociação, é necessário levar alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de dívida. A ação vai ocorrer em um período de 15 dias. Os interessados podem realizar a renegociação com instituições financeiras, concessionários de serviços públicos como luz e água e empresas de telecomunicações. A distribuição de senha é feita de 10 horas da manhã às 2 horas da tarde. Entre as empresas que confirmaram presença estão SEDAI, Enel, Grupo Águas do Brasil e a Naturgy, além de empresas de telecomunicações como Oi, Claro e TIM. Em Petrópolis, o Procon também está realizando a ação. Uma série de acordos com empresas e os consumidores que se encontram em situação de inadimplemento. Nós sabemos que entre 30 e 40 consumidores nos procuram diariamente aflitos com alguma conta atrasada. A maioria deles em relação a concessionárias, serviços públicos, mas também muitos em relação a serviços financeiros. E aí a gente fala de cartões de crédito, financiamentos bancários, empréstimos de cheque especial, enfim. Nós vamos iniciar, numa primeira etapa, junto ao Banco Itaú, na sede do Procon, uma série de audiências de conciliação com a presença de funcionário do banco, com alçada para negociar, visando proteger os direitos do consumidor. O coordenador ainda relata que, caso não haja acordo entre as partes, o cliente pode recorrer judicialmente por meio da lei de superendividamento. Nós judicializamos, fornecemos uma planilha para o consumidor, estabelecemos, de acordo com a própria lei, no seu artigo 104, um prazo para que o credor aceite aquela proposta. Nós devemos lembrar que essas propostas não podem colocar em risco a subsistência e a vida digna do consumidor. No cronograma do Procon-RJ, até dia 22 de julho, os consumidores podem realizar a renegociação com os bancos e financeiras. Entre os dias 25 e 29 de julho, com as concessionárias de serviços públicos. E na última semana do mutirão, com empresas de telefonia. De acordo com o Procon, é possível realizar renegociações com até 99% de desconto. Os moradores do estado do Rio de Janeiro ainda enfrentam a falta de medicamentos básicos, como antibióticos, analgésicos, xaropes e soro fisiológico. Essa baixa no estoque acontece por conta do aumento nos casos de gripe e Covid-19 durante o inverno, o que preocupa farmacêuticos em hospitais e farmácias. A estação mais fria do ano é a época em que aparecem com mais frequência casos de doenças respiratórias, como, por exemplo, a gripe e a sinusite. Desde a chegada do inverno, a procura por medicamentos nas farmácias aumentou significantemente e muitas vezes as pessoas saem do estabelecimento sem o medicamento necessário. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota sobre o desabastecimento de medicamentos de uso essencial em unidades de saúde do estado, como, por exemplo, a dipirona, antibióticos, contrastes para exames radiológicos e até mesmo a solução de soro fisiológico. Então, nesse momento é bom que se tenha muito cuidado por conta das prescrições, às vezes não acharmos o tratamento que precisamos para a terapia ser eficaz naquilo que a gente precisa tratar, o cuidado com a troca desse medicamento por opção própria, que a gente chama aqui de automedicação. Temos que ter muito cuidado, porque isso pode trazer grandes prejuízos para a saúde. O importante é saber
que a falta de medicamento não nos dá o direito de substituir em forma de automedicação que pode ser realizado e de forma equivocada e trazer grandes prejuízos para a sua saúde. A falta de medicamentos é preocupante para as farmácias, mas principalmente para os hospitais. Dentre os medicamentos que estão em falta em Petrópolis, estão aqueles para o tratamento de pacientes infantis, como xaropes, antibióticos e antialérgicos. Farmacêuticos que atuam em hospitais, farmácias e outros serviços de saúde do Estado apontam para o desabastecimento de medicamentos e insumos esgotados ou em via de esgotar em diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro. E alguns medicamentos, hoje em dia, a gente está vendo, né, que estão em falta nas prateleiras das farmácias e também nos hospitais. E isso está acontecendo desde o final do ano passado. Que quando, em meio à pandemia, ocorreram vários casos de gripe e a procura por esses medicamentos foi enorme. E eles simplesmente sumiram das prateleiras desde aquela época. E agora eles vêm muito devagar. Por quê? Naquela época a procura foi enorme de antigripais, de antitussígenos, de medicamentos para dor e febre, antibióticos pediátricos e até hoje eles estão em falta. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, estão em falta a ampola da dipirona, o antibiótico amoxicilina e o antialérgico loratadina nos hospitais municipais. Segundo a Secretaria, os médicos das unidades de saúde estão realizando substituições, garantindo o atendimento à população. No caso da rede privada de Petrópolis, o Hospital Unimed, por exemplo, não está com baixa no estoque em nenhum medicamento. De acordo com a assessoria do hospital, a compra é realizada de forma antecipada para atender a unidade de 4 a 6 meses e, por isso, não há falta de medicamentos. Mas para os estabelecimentos com desabastecimento, o que também preocupa os farmacêuticos neste momento é a automedicação. A automedicação, infelizmente, é um problema frequente no Brasil e tem a sua gravidade, porque ele pode acarretar outros problemas no futuro. O que a gente vê com muita frequência são pacientes com determinadas doenças, com determinados sintomas, querendo usar medicamentos que não servem para esse tipo de doença. Por exemplo, a pessoa com sintomas de gripe querer tomar um antibiótico, sendo que o antibiótico serve para doenças bacterianas e a gripe é uma virose. O Conselho de Enfermagem destaca ainda que a falta de medicamentos também está sendo causada por fatores externos, como a descontinuidade na produção de alguns fármacos pela indústria, que está priorizando medicamentos com maior demanda gerada pela pandemia da Covid-19. A guerra na Ucrânia e o lockdown na China também impactam tanto a fabricação do ingrediente farmacêutico ativo, quanto a chegada ao país dos estoques já adquiridos. A gente sabe que o desabastecimento se dá por conta de vários fatores que aconteceram mundialmente, crises globais. Mas é importante que se saiba que a orientação farmacêutica é fundamental e a gente tem outros meios. Infelizmente, a gente passa sim por essa escassez de medicamento, que é tão importante na manutenção da vida. Mas hoje eu queria deixar também que existem farmácias de manipulação, faço até aqui um apelo aos médicos, que abram mais essas prescrições nas suas formulações para que possam ser alcançadas junto às farmácias de manipulação, que ainda assim consegue-se encontrar algumas fórmulas que possam ser manipuladas. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, setor vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, vai realizar no dia 30 de julho mais uma campanha de adoção responsável de cães. O evento de adoção de cães vai ser realizado na Estação Livre, em Nova Friburgo, das 10 horas da manhã às 2 da tarde, com entrada gratuita. Estarão disponíveis para adoção no evento apenas cachorros, filhotes e adultos de diversos protetores que realizaram o cadastramento prévio junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Qualquer protetor que queira participar da campanha pode se cadastrar diretamente na Subsecretaria do Bem-Estar Animal, que fica na Avenida Alberto Browne, no centro. Já os interessados em adotar um animalzinho devem ter mais de 18 anos. É necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Vale lembrar que os adotantes vão passar por entrevista feita pela equipe da Subeia. Mais informações podem ser obtidas junto à Subeia pelo telefone 22 25 25 91 11. E você vai ver depois do intervalo.
Após 3 anos de intervenções, Palácio de Cristal é reaberto ao público. Bramil, por meio do projeto Cortando Fios, Costurando Histórias, doa itens de maternidade para mulheres atendidas pelo programa Criança Feliz. Construção do Hospital do Câncer avança em Nova Friburgo. Programa Emprega Terê divulga 211 vagas de emprego no Cine Teresópolis. Jovem de 15 anos vai participar de campeonato na Suíça. Teresópolis recebe título de capital nacional do lúpulo. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Nesta sexta-feira, o Palácio de Cristal, em Petrópolis, foi reaberto para moradores e turistas após 3 anos fechado para reformas. O patrimônio histórico vai ser um dos principais pontos turísticos durante a Bauerfest, que acontece em agosto. Foram 3 anos com as portas fechadas. Para olhar e contemplar um dos patrimônios históricos de Petrópolis, foi preciso esperar. Mas nesta sexta-feira, finalmente o Palácio de Cristal, inaugurado em 1884, foi reaberto ao público. Junto ao IFAM, junto com a empresa, junto com a Caixa Econômica, e conseguimos, com essa governança, realizar essa obra que estava, como você muito bem colocou, paralisada há mais de 2 anos e meio, em curto espaço de tempo, devolvendo para o povo brasileiro e principalmente para o povo petropolitano esse espaço. Além da revitalização do palácio, as obras englobaram a recuperação dos sistemas hidráulicos e elétricos do Palácio de Cristal e também a implementação de um piso que realiza a drenagem da água, impossibilitando poças em dias de chuva. A recuperação do palácio levou 3 anos e foi iniciada em 2019. E o início dessa cerimônia contou com um toque especial da natureza, um arco-íris em pleno chafariz. Após a entrega, o ponto turístico já tem evento agendado. A Bauerfest, que será realizada entre 12 e 28 de agosto, novamente vai acontecer no Palácio, já que em 2020 e 2021, o evento que homenageia a chegada dos colonos alemães não aconteceu no local. Ele é muito importante, o Palácio de Cristal, também conhecido como Palácio Koblenz. As primeiras edições e até as mais próximas de agora serão aqui, no Palácio, sempre aconteceram aqui. Então é de tamanha importância também para a cultura daqui de Petrópolis, porque foi aonde se reuniam os colonos alemães aqui, era onde aconteciam as festas, os reencontros, aonde a gente encontrava família antigamente. Então é muito importante ter de volta esse centro, que é cultural, também aberto para a gente oferecer o nosso carinho para todo mundo. A homenagem é realizada no Palácio desde 1990 e nesta 33ª edição, tradição não vai faltar. Sim, a gente tinha essa preocupação em decorrência das atribulações que poderiam ocorrer durante a realização da obra, porém, graças à agilidade de quem estava à frente, a gente conseguiu entregar a obra e hoje nós poderemos concretizar e realizar a festa aqui no Palácio, que sempre foi a tradição. A festa ela se iniciou aqui nesse local e desde o início foi feita a festa aqui, então é importante que ela continue sendo realizada aqui para que a gente perpetue essa tradição. Então é uma grande felicidade, uma grande emoção que a gente conseguiu entregar o Palácio a tempo e poderemos realizar a nossa festa em agosto nesse local. A obra contemplou melhorias no pórtico de entrada, recuperação de grades e banheiros e a instalação de um elevador para pessoas com deficiência, além da pintura de todo o palácio. Eu gosto muito da Bauerfest, participo da Bauerfest e adoro ela. Então eu gosto de
muito vir aqui no Palácio Cristal. Mesmo sem a Barrofest, eu vinha todo sábado e domingo para passear, para fazer um passeio. Eu vejo sempre quando eu posso, eu venho. O que a senhora achou das melhorias aí? Tá bacana? Tá muito bom. Banheiro, eu fui no banheiro já, o banheiro ficou lindo, tá muito bonito. Achei lindo, 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 tá? Na última quarta-feira, mais de 20 gestantes atendidas pelo programa Criança Feliz da Prefeitura de Três Rios receberam um kit materno do programa Cortando Fios, Costurando Histórias, da rede Bramil Supermercados. O pedido de ajuda veio do município, que promove assistência integral a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A ação tem como objetivo dar suporte a estas pessoas que estão em um momento tão especial, mas que também pode ser de muita preocupação diante da incerteza financeira e familiar. Cada uma das novas mamães ganhou uma bolsa maternidade e uma manta para o bebê. Tudo foi feito por mulheres atendida pelo projeto Cortando Fios, Costurando Histórias, que ajuda mulheres que não podem trabalhar fora ou que possuem renda de até R$ 300 por mês a se profissionalizarem para o mercado de trabalho e terem a possibilidade da independência financeira. O programa Emprega Terê divulgou esta semana 211 oportunidades de emprego. Para ter acesso às vagas do programa, os candidatos devem cadastrar o currículo no Portal do Trabalhador. Com a abertura da Casa do Trabalhador no bairro de São Pedro, em julho, o município passou a contar com mais um posto do Cine para atender a população. A Casa do Trabalhador fica na rua Luiz Noguete Júnior, número 100. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e de 1h da tarde às 5 horas. Os candidatos devem ter em mãos identidade, CPF, número do PIS. Caso a pessoa não tenha este documento, o cadastro é gerado na hora e a carteira de trabalho. Serão cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse. Há vagas que não exigem experiência profissional e oportunidades para PCD. A captação e divulgação das oportunidades de emprego são ações do Pra Cima Terê, Programa de Recuperação Econômica e Geração de Empregos de Teresópolis, junto às organizações empresariais da cidade. Para saber mais, acesse teresópolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador. As obras de construção do Hospital do Câncer em Nova Friburgo estão avançando e a cidade também está recebendo investimentos nos bairros e na segurança. Um mês após o início das obras do Hospital do Câncer em Nova Friburgo, o trabalho do governo do estado segue em ritmo acelerado. Na última sexta-feira, o secretário de Infraestrutura e Obras, acompanhado de outros representantes do governo do estado, estiveram no local para acompanhar o avanço das intervenções. Com um investimento de quase 51 milhões de reais, as intervenções vão proporcionar para a população da região um hospital moderno e que vai servir de referência no tratamento do câncer. A unidade vai contar com 58 leitos, sendo 10 de tratamento intensivo e 48 de enfermaria, além de consultórios médicos, laboratórios e estacionamento. Além do hospital oncológico, Nova Friburgo vem recebendo investimentos em infraestrutura. As obras de construção de encostas no bairro Rui Sanglard já foram finalizadas e receberam um investimento de R$ 2.700.000. Além disso, a CEINFRA também executa R$ 4,5 milhões de reais em intervenções de contenção e drenagem no Jardim Califórnia, bem como nos bairros Floresta, Duas Pedras e Lazareto. As obras de mesma natureza já foram licitadas para o bairro Vila Nova, totalizando a aplicação de R$ 65 milhões de reais. Também há recursos reservados para a infraestrutura no bairro Terra Nova e reforma no 11º Batalhão da Polícia Militar e a Delegacia de Polícia. Uma petropolitana de apenas 15 anos vai participar de um campeonato mundial de ginástica na Suíça em outubro e representar o Brasil na modalidade circense lira acrobática. Júlia, de apenas 15 anos, é atleta há mais de 3. Ela pratica a lira acrobática, uma modalidade circense dentro da ginástica olímpica. A jovem de pouca idade, mas que já carrega um legado nas costas, vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica na Suíça em outubro. O vencedor leva uma medalha para casa. Ela conta quando surgiu o amor pelo esporte. Eu fazia ginástica olímpica, aí depois eu conheci o circo. Aí eu fui fazer uma apresentação no circo do Marcos Frota lá no Rio. Eu fazia tecido acrobático, que é outra modalidade circense. Não tinha, aí
a minha professora me perguntou se eu queria fazer lira. Eu falei, tá bom, fiz. Aí eu comecei a gostar e comecei a treinar. Segundo a jovem, os atletas vão custear as despesas de hospedagem, alimentação e passagem. Por isso, ela precisa arrecadar R$20 mil para ir à Suíça e para participar da competição. Eu estou precisando de doações e porque a Federação Brasileira é muito nova, então eles não têm o suporte para mandar todo mundo. Quem quiser contribuir com o sonho da Júlia pode enviar um Pix por meio da chave julianomundial@gmail.com. Na última terça-feira, Teresópolis passou a ser conhecida como capital nacional do lúpulo. Teresópolis possui o primeiro viveiro autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a produção de mudas de lúpulo. Isso ocorreu em 2018, após o viveiro cumprir processo junto ao Registro Nacional de Sementes e Mudas, o Renascem. Diante disso, desde essa terça-feira, o município passou a ser conhecida como a capital nacional do lúpulo. Lúpulo é um nome dado a um tipo de trepadeira que cresce principalmente em regiões de clima frio. A planta é muito usada na produção de cerveja para dar cheiro e sabor amargo à bebida e para formar a espuma, uma das características do produto. Além disso, o lúpulo age como um conservante natural, inibindo a proliferação de bactérias e, assim, ajudando no prolongamento do tempo de validade da cerveja para o consumo. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.